Olá, mulheres maravilhosas! Eu sou a Francisca Madureira e hoje eu quero te ensinar a fazer aqui um cachepô que pode servir de lembrancinha, pode servir aí para presentear as vossas clientes ou para vender como lembrancinha aí na vossa região. E o que nós vamos fazer é para um vasinho. Este vasinho é o que geralmente vende nas feiras. Este tamanho tem 5,5 de diâmetro. Tem aqui 5,5 de diâmetro, aproximadamente 5,5. E de altura, ele tem 5 centímetros de altura. Mas o nosso cachepô, vocês podem aí estar adaptando para qualquer tamanho. E para utilizar como base, para não, quando for colocar água aí no vosso vasinho, não molhar o nosso trabalho de crochê, eu recomendo para o vasinho pequeno, que tem aqui 5,5 de diâmetro e 5 de comprimento, utilizar aqueles copinhos de café descartável. Vejam como é que quase o mesmo tamanho do vasinho. E quem não tiver aí o vasinho ou não tiver o copinho, pode utilizar aí um frasco, alguma coisa que tenha aí em casa, recortar e utilizar como base para que não seja necessário tirar o nosso cachepô sempre que precisar regar aí a nossa plantinha. Por isso, é ideal que já tenha aí algo para servir de base, ok? E fica aqui a minha dica. E caso não tenha aí um vasinho, pode cortar aí um frasco de algum detergente que tenha aí em casa e dá para utilizar como base aí pro vosso vasinho. E também tenho aqui um copo mais compridinho, que é também de... Este também é de papel, que dá para utilizar no vaso mais comprido ou pode mesmo servir como vaso. E para fazer aqui o nosso cachepô, eu utilizei a linha número 4 e um fio aqui dourado. Lembrando sempre de utilizar aí fio compatíveis aí com a vossa agulha. E eu vou utilizar aqui um fio de algodão e esse fio aqui sintético, que eu não sei muito bem a composição, mas é só para dar esse efeito dourado aqui na borda do nosso cachepô. Tenho aqui alguns exemplos que eu fiz. Este é todo feito em algodão. É o mesmo modelo, só muda aqui a cor e o fio. Também é feito com agulha número 4. E este também feito com agulha número 4. Só muda aqui a cor verde e o dourado é o mesmo. Então, para fazermos o nosso trabalho, vamos precisar de fio, a vossa escolha. Pode aproveitar e já utilizar aqueles restinhos que tem aí em casa. Precisar de uma tesoura, a fita métrica, para ter noção da medida aí do vosso vasinho. Agulha, fio, a vossa escolha e boa vontade, disposição. Mãos à obras, mãos à obra. Vamos começar então a fazer aqui o nosso cachepô. E para começar, eu vou fazer aqui um nozinho inicial. E temos que fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E fecho aqui. E vou fechar aqui na minha primeira corrente. Fazendo aqui, eu vou formar aqui um círculo. Quem souber fazer o círculo mágico, pode fazer aí o círculo mágico. Eu gosto de trabalhar aqui com as minhas correntinhas. Prefiro assim, com as minhas correntinhas. Cada um faça aí a sua maneira. E agora, eu vou fazer 5 correntes para dar altura. 1, 2, 3. 3 correntes, peço desculpa, são apenas 3. Fiz as minhas 3 correntes, e essas 3 correntes já vai servir aqui como se fosse o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro desse espacinho aqui,
de corrente, eu vou colocar mais 14 pontos altos. Vai colocar dentro desse espaço 14 pontos, que com as 3 correntinhas já vai seguir aqui, vai servir como se fosse uma, então teremos aqui 15 pontos altos dentro aqui do nosso espacinho de correntes. Aproveita, meninas, se ainda não forem inscritas aqui no nosso canal, inscrevam aí no nosso canal e nas nossas redes sociais. Ative aí o sininho das notificações para sempre que postarmos aqui um vídeo novo, receberem aí a notificação. E temos aqui, como eu já falei, que preencher o nosso círculo com 15 pontos altos. Eu já tenho aqui um círculo já adiantado, com 15 pontos altos. Completei aqui 15 pontos altos. Venho aqui na minha terceira corrente, vou contar 1, 2, 3 e faço a união com o ponto baixíssimo. Fiz aqui a união com o ponto baixíssimo. Feito isso, o que eu vou fazer? 3 correntinhas. 1, 2, 3. E agora, vamos começar a fazer a nossa segunda carreira. Na nossa segunda carreira de pontos altos, nós vamos fazer para cada ponto de base, 2 pontos em cada ponto. Aqui onde eu tenho as minhas 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar onde eu fiz as 3 correntes. E fiz aqui um aumento. Já tenho aqui um aumento. Venho no próximo ponto de base. Aqui o meu próximo ponto de base, pegando aqui as 2 alcinhas do ponto. Aqui, ó, as 2 alcinhas. E vou fazer aqui neste mesmo espaço, neste mesmo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui, ó, 2 pontos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, a mesma coisa. E teremos que fazer o mesmo processo, 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Aqui era só um pedaço de fio. Que vamos fazer por todo o nosso círculo, até chegarmos aqui. Já tem um passo mais adiantado. Vou percorrer aqui o meu círculo, toda a volta, para cada ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto. E vou ter aqui o meu círculo. Se no primeiro círculo, aqui no meu primeiro, eu tenho 15, no segundo, automaticamente teremos 30 pontos altos. Tenho aqui um círculo mais adiantado. Já tô aqui no último, falta aqui 1. E 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Tá aqui o nosso círculo já adiantado. Para este tamanho do vaso, aqui o meu círculo já é o suficiente para o fundo do meu vasinho. Já é o suficiente. Caso o vosso vaso seja maior, pode fazer outra carreira. Outra ou outras. Depende aí do vosso tamanho. Aqui, esse círculo já está com 5 centímetros. Tem 5 centímetros. Eu quero fazer para um vaso maior. Se quiser fazer para um vaso maior, tem que seguir aí a regra do círculo. Por exemplo, se nessa carreira eu tenho 2 pontos para cada ponto de base, na próxima carreira vai ser assim. Vai ser 1 ponto. Vai começar aqui com, por exemplo, aqui não, teve aumento em todas. Na segunda carreira vai ter um ponto sozinho, um ponto com aumento.
vai ter um ponto alto sozinho, na outra, 2 pontos altos juntos e um ponto alto sozinho. E vai fazer isso até percorrer aqui o círculo todo, ok? E aqui, já temos o nosso círculo. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. 3 correntes, volto no mesmo ponto de base. E para fazer o nosso ponto pipoca, que é o ponto aqui do nosso vasinho, eu recomendo que no mínimo seja com 5 pontos altos. 5 ou 6, no mínimo. Menos que 5 eu não recomendo, porque fica a pipoca muito fininha. Então, vamos começar o nosso ponto pipoca. Para nosso ponto aqui, temos aqui o nosso ponto de base, onde fizemos as 3 correntes. E no mesmo lugar, vamos fazer aqui. No nosso caso, eu vou fazer aqui com 6. No mínimo, pode ser 5, ok? 2 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos no mesmo ponto de base. Levanto aqui a minha agulha, levanto aqui um pouco a laçada que vem da agulha, aqui, ó. Pode ajustar aí. Venho aqui no meu primeiro ponto, aqui na minha corrente, que foi o meu primeiro ponto alto. E venho aqui, 1, 2, 3, e venho aqui na correntinha de cima. Introduzo aqui a agulha. E vou puxar aqui por trás. Pode ajudar aí com a mão, conforme quiserem. Aqui a minha laçadinha que ficou aqui do fio que vem do novelo. E puxo por trás, aqui, ó. E já fica aqui a minha primeira pipoca. Puxei aqui o fio, vou fazer 1, 2 correntes. E venho aqui na minha base e conto. Venho aqui e conto. 1, 2. 2 pontos de separação. E venho no terceiro ponto, pegando aqui as 2 alcinhas do ponto. E vou fazer aqui novamente 5 pontos altos. Cinco e 6. Lembrando que eu estou fazendo essa pipoca com 6. Pode ser feito com 5, 6 ou mais, não menos. Menos não deve fazer, que fica muito magrinha aí a pipoca. Fiz com 6. Vejam que eu já tenho aqui 2 pipoquinhas. Vou fazer aqui mais um pouco. Vou fazer mais 1, 2 correntes e salta 2 pontinhos de base. Vem no terceiro e faz novamente a pipoca. 6 pontos altos no mesmo lugar. Aqui o fio tá acabando, porque eu cortei aqui vários pedaços para fazer várias etapas. No caso, faz aqui os 6 e faz novamente aqui o mesmo processo. Eu já venho aqui para um passo mais adiantado. Aqui as pipoquinhas. Vai percorrer aí todo o círculo, fazendo aí as vossas pipoquinhas. Aqui, já tem um passo mais adiantado, já percorri o meu círculo quase todo. Vou desmanchar aqui pra fazer aqui pra vocês. Que venho aqui, já tô no meu último, na minha última pipoca. Vou
fazer aqui a última pipoca desta carreira. 3, 4, 5 e 6. E venho aqui no último pontinho para fechar aqui a minha pipoca. Aqui, fechei a minha pipoca, 2 correntes. E aqui, a minha carreira, eu vou finalizar aqui no meio dessa pipoca. Aqui, eu encontro aqui o meio, o centro da pipoca. Vejam aqui que eu vou abrir aqui com a agulha para vocês verem onde que eu vou finalizar essa carreira, e as próximas serão sempre dentro aqui da pipoquinha. Introduz a agulha aqui, introduz a agulha no meio e finalizo com um ponto baixíssimo. Deixa eu aproximar aqui para que vocês possam visualizar melhor aqui, ó. Dentro desse espacinho da pipoquinha, eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Finalizei com ponto baixíssimo, e como eu vou começar, não vou começar aqui já. Venho aqui no ponto, aqui no espaço seguinte de 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Fiz o meu ponto baixíssimo e vou fazer aqui 3 correntes. E vou iniciar aqui novamente a minha carreira de pipocas. Aqui é minhas 6 pipoquinhas. Fiz aqui 6 pipoquinhas. Venho aqui em cima daquelas correntinhas, a primeira de cima, introduzo a agulha e vou puxar aqui aquela laçadinha por trás. Fechei, já formei aqui uma pipoca. E faço 2 correntes de separação. E venho aqui no próximo espaço de correntes e faço novamente aqui os meus 6 pontos, grupinhos de 6 pontos, para fazer uma nova pipoca. E teremos que repetir o mesmo processo até chegarmos aqui na primeira pipoquinha, onde vamos encontrar aqui o meio, ó, encontra aqui o meio da pipoquinha, o centro. Para finalizar, sempre que terminar uma carreira, vem aqui no meio, finaliza com o ponto baixíssimo e depois passa aqui para esse espaço com o ponto baixíssimo e vai começar a outra carreira. É sempre o mesmo processo. Façam aí as vossas carreiras, a quantidade que for necessária, até formar aí a altura do vosso vasinho. Eu já tenho aqui outro passo adiantado, que é sempre o mesmo processo, vocês já sabem como é, façam aí, vai contornando aí a vossa base, até ficar na altura desejada. Tô aqui com a minha altura, tenho aqui 1, 2, 3, 4 carreiras. Essas 4 carreiras já tem aproximadamente 5,5 centímetros. E agora aqui eu vou mostrar como fazer a mudança de fio. Já finalizei aqui a minha carreira. Como eu falei ali, eu finalizei aqui dentro do ponto pipoca e arrematei. Aqui no centro do ponto pipoca. Com a agulha, vocês até encontram rapidinho aqui o centro, ó. Fácil de encontrar, finalizei. E para começar a próxima carreira de outra cor, seja a cor que vocês quiserem aí, procura aqui um espacinho desse, qualquer, pode ser qualquer um. Traz aqui o fio, pode dar um nozinho ou 2, assim já fica praticamente arrematado aí. Vou dar aqui 2 nozinhos, que depois é só cortar o fio. E esse fio eu tenho que queimá-lo, queimar a pontinha, para que ele não desfie, não desmanche. Fiz aqui 2 nozinhos. E vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3.
para iniciar uma carreira de quê? Novamente do ponto pipoca. Esse fio é um pouco mais fino, a pipoca já vai ficar um pouco menorzinha, mas não tem problema que eu pus aqui só para dar um efeito diferente aqui. Vou tentar puxar aqui a ponta do fio. E novamente uma carreira de ponto pipoca. 6 pontos altos. Isso, agora a ponta do fio tá aqui. Teremos que fazer aqui 6. Seis pontos altos, como fizemos nas carreiras anteriores. Escorrega um pouco esse fio, é normal. Deixa eu aproximar aqui um pouco mais. Façam aí, depois marquem lá nas vossas redes sociais que eu quero ver o vosso trabalho. E compartilhem o nosso vídeo, ajuda a divulgar aqui o nosso canal. Comentem, digam se gostaram, que gostavam de aprender aqui comigo. Aqui 5 e 6. E este cachepô é maravilhoso para presentear, para vender, para lembrancinhas, para aniversário, para casamento, até para batizado. Às vezes é interessante fazer combinando com as cores aí que o cliente deseja, não é? Que a pessoa vai utilizar lá na festa, seja qual for a festa. Às vezes até mesmo para presentear no final do ano. É uma lembrancinha bem interessante aí, que cabe aí na casa de qualquer pessoa, uma plantinha. É sempre bom ter uma plantinha em casa, ter algo aí vivo, não é? Dentro da nossa casa, uma plantinha parece que dá mais vida aí ao nosso ambiente, ao nosso espaço. Aqui, novamente, uma pipoquinha com 6. E é sempre o mesmo processo. 6 pontos altos, fecho a minha pipoca, faço minhas 2 correntes e passo para o próximo. E aqui eu vou fazer essa carreira até chegar ao fim. E vocês vão fazendo aí o vosso. E pode fazer com qualquer tipo de fio. Também dá para fazer com fio de malha. Claro que vai ficar bem maior, não é? Vai ficar bem mais estruturado, vai ficar maior. Não fica um trabalho muito delicado, fica um trabalho mais... Como a pipoca vai ficar maior, é normal que fique assim, bem mais estruturado. Mas também fica muito bonito com o fio de malha e também com fio de malha, como o fio é grosso, aquilo o trabalho rende mais, é mais rápido de fazer. E se, por exemplo, se esse fosse com fio de malha já estava aqui, não precisava fazer essas carreiras todas, porque ele ficaria muito maior. E vejam aí o que é mais interessante para vocês e façam aí ao vosso gosto ou ao gosto do vosso cliente, que às vezes não é o nosso gosto que interessa. Às vezes o cliente é que diz o que gosta.
E aqui a nossa carreira já tá... Já falta aqui poucos pontos. Aqui 4, 5 e 6. Volta aqui. Depois que vocês treinarem aí os primeiros pontinhos, os pontos a seguir serão muito mais rápido, muito mais fácil. Quem nunca trabalhou com ponto pipoca é normal ter alguma dificuldade nos primeiros pontos, mas depois vão ver que é questão de prática e é praticamente intuitivo. Depois de fazer os primeiros, os seguintes fazem quase que de olhos fechados. Não é difícil, às vezes tem só que treinar um pouco e vão ver que consegue aí fazer. Ó. Vejam o vídeo todo, do início ao fim. Se tiverem dúvida, perguntem. Pode voltar ao vídeo, ver quantas vezes quiser. E sempre que necessário, reveja, se tiver alguma dúvida, que dá perfeitamente para fazer a vossa peça aí. Mesmo para quem é iniciante, consegue fazer. E se tiver aqui pela primeira vez e não souber fazer o crochê, vai lá no nossos vídeos e procura os vídeos dos pontos básicos e já começa aí a treinar os pontos básicos, que para fazer aqui a nossa peça é necessário ponto alto, correntinha e ponto baixíssimo. E o ponto pipoca é o que? Ponto alto, praticamente um bloco, é um grupo de pontos altos, fecha com ponto baixíssimo, por isso é os pontos básicos do crochê que é necessário saber para fazer esta peça. Se você sabe fazer o ponto alto e o ponto baixíssimo e a correntinha, está preparado para fazer o ponto pipoca. Ai, mas eu nunca fiz o ponto pipoca. Faz agora. Ó, que fácil. E já estou quase a chegar aqui. Estou chegando na minha última pipoquinha. Eu não fiz o vídeo inteiro sem fazer partes adiantadas, por quê? Porque ia demorar muito tempo e eu sei que algumas pessoas não têm muita paciência. Quando vê os minutos, já desiste. Mas o crochê leva o seu tempo. Não se pode dizer assim, faça assim, assim, assim e pronto. Eu acredito que mostrando as principais etapas torna-se mais fácil para qualquer pessoa, mesmo que seja iniciante, consiga fazer. E eu, sinceramente, quero que vocês consigam mesmo fazer. E cheguei aqui na minha última carreira. Como é que eu vou finalizar, Francisca? Vem aqui no meio da pipoquinha. Encontrei aqui o centro da minha pipoquinha. E finalizo com o quê? Com o ponto baixíssimo. Finalizei aqui. Ponto baixíssimo. Corto um pedaço assim um pouco generoso, para ir uns 15 centímetros, mais ou menos. Dou aqui um nozinho, uma puxadinha. Vou pegar uma agulha com uma numeração menor para facilitar. Ou pode utilizar para fazer os acabamentos, pode utilizar uma agulha menor para ajudar aqui a esconder os fios e fazer o acabamento. Ou pode usar uma agulha
de tapeçaria, ou agulha de arremate, como costumam chamar, que é uma agulha que não tem ponta, que não vai desfiar aí o nosso trabalho, o nosso fio, uma agulha sem ponta. Aqui neste caso eu vou utilizar uma agulha de crochê mais fina para introduzir aqui a ponta do meu fio por dentro. Aqui, e arrematando e puxando, aqui entrelaçando entre outros fios. Que esse fio pode desfiar, que ele é sintético e desfia com mais facilidade. Encontrou aqui a outra ponta. Vou dar aqui uns nozinhos e depois eu tenho que cortar e queimar esse fio, porque este dourado não é de algodão. E eu já tenho aqui o meu cachepô prontinho. Vejam só como está aqui. Olha o fundinho direitinho. Vou virar assim para que vocês possam visualizar. Este é o mesmo tamanho, mesmo acabamento em dourado. É aqui o mesmo cachepô. Deixa eu ver se eu encontro aqui um vasinho. É igual, é o mesmo. Tem um vaso aqui, só que esse não tem planta. Vou colocar aqui o vasinho dentro para que vocês vejam como é o mesmo tamanho. Eu já fiz vários com o mesmo fio, com o mesmo tamanho. E parece que foi feito numa forminha. Olha aqui. Deixa eu virar aqui, o vaso tá em terra, senão ainda vai cair terra aqui. Aqui. Só a única diferença é que esse eu fiz com a pipoquinha com 5 pontos. E este eu já fiz com a pipoquinha com 6 pontos. A diferença aqui foi que eu alterei aqui a quantidade de pipocas. Porque eu achei que essa pipoca ficou muito pequena. E eu fiz, então, outro com a pipoquinha mais gordinha. Esse tem 6 pontos altos e aqui tem 5 pontos altos. Mas vocês podem fazer aí a vossa escolha. Aí, se quer fazer com 5, com 6. Menos de 5 eu não recomendo, porque fica a pipoca muito pequena. De 5 para cima é o ideal, ok? Tá aqui o nosso cachepô. Pode fazer aí em diversas cores. Eu tenho aqui o verde com o dourado, o vermelho com o dourado. Tem um rosa com o verde com rosa. Tenho aqui outro vasinho, tamanho já maior, que eu fiz esse, já fiz com 2. Em vez de fazer com 2 carreiras aqui na base, eu fiz com 3, aumentei uma carreira aqui no meu círculo. E façam aí o vosso gosto. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Um grande abraço.